Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos discutindo as medidas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito trabalhista neste ano de 2021. Nós já fizemos 3 programas, quem está nos acompanhando, quem assiste os nossos programas já está, vamos dizer assim, já está por dentro do que nós estamos discutindo, mas só para relembrar aí, para quem ligou agora a TV e fala, o que ele está falando, o que vai ser esse programa? Nós já fizemos 3 programas. Nesses 3 programas, se você não assistiu, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, colocar Direito Unifil, baixar lá os 3 programas. São 20 minutinhos de programa, então dá para você acompanhar. Nós falamos da regra nova da gestante, do afastamento em relação às empregadas gestantes. Falamos da medida provisória 1046, os pontos principais dessa medida provisória, e nós começamos no programa anterior a falar das regras da medida provisória 1045, as regras de redução de jornada e as regras de suspensão dos efeitos do contrato. No programa anterior, quem está aqui com a gente, já nesses 3 programas e continua aqui com a gente, é o Dr. Daniel José de Almeida Pereira. Ele é juiz do trabalho, professor da pós-graduação em Direito do Trabalho da Unifil. E no programa anterior, Dr. Daniel, nós terminamos apertado o programa com o nosso tempo, né, para variar. E você estava explicando o seguinte, que a regra, resumindo aqui, se tiver alguma coisa importante, você acrescenta. As regras relacionadas à redução de jornada e salário que estão vigorando nessa medida provisória são por 120 dias, que é o prazo da medida, né? Que essa redução é proporcional, tem 3 parâmetros, 25%, 50% e 75%, que pode ser reduzida a jornada e o salário de quem ganha menos de 3.300 e quem ganha mais de 12.800 e tem nível superior. Exato. E quem tiver no meio termo, mais de 3.300 e menos de 12.800, tiver nível superior, só poderia fazer 25% de redução de jornada e salário. Isso se o acordo for individual. Isso é importante frisar. Né? Se houver negociação coletiva, esses parâmetros podem ser alterados. Liberdade. Né? Perfeito. E que essas regras, você também comentou, que não servem para a administração pública direta e tal, que seria indireta, né? Só para os trabalhadores da atividade privada. Perfeito. E aí ficou só, que nós precisamos aí só completar, né? Completar essa redução, que agora é a tua parte, e depois a gente entrar na suspensão. Não, na realidade, há um ponto, só para finalizar, que eu acabei deixando de fora no outro bloco, foi no tocante a esses 120 dias. A medida provisória, ela expressamente prevê a possibilidade desse prazo de 120 dias ser prorrogado, através de um ato do próprio governo, o ato executivo. Portanto, dá exemplo que já houve no ano passado, que nós tivemos sucessivas prorrogações, essa medida provisória também contempla essa possibilidade. Portanto, hoje, a despeito dela fixar um prazo específico de 120 dias, ela abre a possibilidade dessa prorrogação. Em relação ao benefício emergencial, no caso da redução, tem algum benefício? Tem, mas eu vou pedir desculpas aqui. Pode fazer. Eu vou jogar para frente, porque para ficar junto com a suspensão. A suspensão, porque aí eu vou tratar de uma forma única, vamos dizer assim. Que eu acho que é mais fácil para o pessoal de casa entender. Ótimo. E eu já vou entrar aqui, vou até pedir licença na suspensão do contrato de trabalho. E antes de entrar propriamente dito, vou dar uma explicação que eu sempre gosto porque o que é a suspensão do contrato de trabalho? Na realidade, é uma terminologia que no direito, muitos doutrinadores criticam essa expressão, terminologia. Na realidade, não é a suspensão do contrato. O contrato, ele permanece íntegro. Na realidade, é uma suspensão dos efeitos do contrato. E, para quem faz direito, só para vocês entenderem, nós temos 2 institutos que são bem próximos aqui à suspensão, que seria a suspensão propriamente dita ou a interrupção. Alguns chamam de suspensão total ou suspensão parcial. Então, o que é a suspensão e o que é a interrupção? Só de uma forma bem rapidinha. Ambos, tanto na suspensão quanto na interrupção, o empregado não trabalha. Então, é o ponto em comum entre esses 2 institutos. Não há prestação de serviços. Não há prestação de serviços. Contudo, na interrupção, além dele não trabalhar, subsiste para o empregador a obrigação dele remunerar o empregado, mesmo sem trabalhar,
e a contagem normal do tempo de serviço para ele. Como se estivesse trabalhando. Então, um exemplo clássico aqui de interrupção seriam as férias. Ou seja, nas férias o empregado não trabalha, contudo ele recebe, mesmo, né, não trabalhando, e aquele período, 30 dias, 20 dias, ele é computado para efeitos de tempo de serviço dele. Do outro lado, ou lá do outro, existe a suspensão. Na suspensão ele não trabalha, ou seja, ele não presta serviço, contudo, não há, como regra, a contagem do tempo de serviço, certo? E não há também o pagamento dos salários. Então, essas são as grandes características da suspensão dos efeitos do contrato de trabalho. Não há remuneração, não há contrato, não há pagamento de salário, não há prestação de serviços, tampouco contagem do tempo de serviço, certo? Dito isso, a MP especificamente trata da suspensão, ou seja, o empregado não vai trabalhar, ele não vai receber e não haverá contagem de tempo de serviço. É importante, tá, gente? Ano passado deu confusão, porque o Ministério Público disse uma coisa, exatamente, o Ministério da Fazenda disse outra, que vai ter que pagar 13º, vai pagar férias, exatamente. Enfim, deu um chabuzinho. Deu chabuzinho. Então, salvo o melhor juízo, a MP e a própria legislação tratam de suspensão, portanto a gente não conta. Eu não posso flexibilizar o termo. Se falar suspensão parcial, né, que é bastante utilizado pela doutrina, até daria, mas ele não fala suspensão. Mas passado esse ponto, vamos lá. Então o empregado não trabalha, prazo de vigência também 120 dias, cabendo uma prorrogação. Um ponto importante que a CLT coloca aqui é a subsistência da obrigação do empregador de pagar todos os benefícios que habitualmente ele paga para os seus empregados. Porque ele pode suspender para um determinado setor, ele pode suspender para um determinado segmento da empresa ou para toda a empresa de uma forma geral. Contudo, ele terá obrigatoriamente de continuar pagando determinados benefícios. Mas, assim, por exemplo, um vale alimentação. Uma cesta básica que ele pague para os seus empregados. Então, mesmo não trabalhando, essas obrigações acessórias, vamos chamar assim, esses benefícios continuarão sendo obrigatórios. E também a MP, a exemplo que acontecia já no ano passado, ela faculta para o empregado recolher como sendo na qualidade, recolher a parte previdenciária, porque na como não vai contar tempo, né? Exatamente. Então aí, se o empregado quiser que esse período conte, ele vai ter que pagar ele, né? Do próprio bolso, vamos dizer assim. Então, um ponto importante a ser colocado aqui é que essa situação, a própria medida provisória, ela trata alguns empregadores de uma forma diferente. Aqueles empregadores que são mais financeiramente mais robustos, vamos chamar assim, que tem um faturamento anual, que tenham tido um faturamento de 2020 acima de 4,8 milhões, quase 5 milhões de reais, eles podem também suspender. Só que nesse caso, para esse tipo de empregador, apenas para esse tipo de empregador, subsistirá a obrigação deles pagarem 30% para o empregado, e esse pagamento... Do valor do salário dele. Do valor do salário dele, exato. E esse pagamento não tem natureza salarial. Então, a própria legislação exclui que esse valor, que esse pagamento é salário. Porque aí não vai justificando... Vai o não pagamento eventual também de 13º, férias desse período. Exato. Porque senão, se for salário, você está pagando alguma coisa. Eles utilizam uma expressão ajuda compensatória, né, uma terminologia para justificar. E a própria medida provisória, ela exclui a natureza salarial. Isso é muito importante, porque não vai ter previdência, não vai ter imposto de renda, não vai ter uma série de outras consequências, tanto para o empregado quanto para o empregador. Tá. Nosso intervalo chegou agora. Você vai voltar a falar do empregador que teve um faturamento inferior a 4 milhões e 800. Como é que vai ficar? Então não sai daí, a gente volta já com essas regras da medida provisória 1045 de 2021. Nós voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Você que está nos assistindo, nós estamos falando da medida provisória 1045, das medidas de enfrentamento para a Covid-19 neste ano de 2021, mas no âmbito trabalhista, no âmbito do direito do trabalho, né? Se você é empregado, empregador, está nos assistindo, ligou agora, nós já fizemos 3 programas sobre esses temas trabalhistas. Vai lá no canal do YouTube, baixa, assiste. São 3 programas de aproximadamente 20 minutos cada um. E no primeiro bloco, nós encerramos, doutor Daniel,
falando da suspensão dos efeitos do contrato. Perfeito. Empresas que têm faturamento em 2020 superior a 4.800.000 teriam que pagar 30% do valor do salário do empregado, mas esse valor seria a título de indenização. Perfeito. Não geraria reflexos em pagamento de impostos, encargos, enfim, né? E aí existe então agora a possibilidade de empresas, que talvez sejam a grande maioria das empresas no Brasil, né, que tenham tido um faturamento inferior a 4.800.000 em 2020. Né? Como é que fica essa suspensão? Pode suspender 100%, não paga nada? Nesse caso, para esse tipo, para as empresas que têm um faturamento inferior a 4.800.000, a empresa não haveria esse pagamento de 30%. De 30%. O Estado que vai arcar. O Estado que vai arcar. Portanto, é uma situação um pouquinho diferenciada, né, e aqui é independente de salário. Depende. O importante é o faturamento da empresa. Entendi. Se a empresa, o empregado ganha, sei lá, R$5.000, R$10.000, a empresa está dentro desse faturamento, ocorre a suspensão e o Estado que vai pagar o benefício emergencial limitado ao teto lá do Estado. Exatamente. Então, quer dizer, o empregado vai ter uma redução aí, às vezes drasticamente em relação à sua renda, mas também não vai prestar o serviço. E mais para mim, acho que aquilo que eu sempre comento, o mais importante é a subsistência do contrato de trabalho, a permanência do empregado na empresa. Muito embora ele possa vir a ter uma redução efetiva de salário, a permanência dele, ou seja, ele não permanecer na condição de empregado, eu acho que é mais vantajoso. De hoje, né? Exatamente, na situação que nós temos, que as taxas de desemprego são elevadíssimas e a recolocação está muito difícil, eu acredito que seja menos prejudicial a ele ter uma redução um até ficar... como diz, 120 dias, né? Então vai ser... Talvez ele consiga... Não é fácil para ninguém, não, né? Com certeza mais que em relação... isso seria a questão da suspensão. Então, acho que em relação à suspensão já ficou claro que quem está nos assistindo tem que observar o faturamento da empresa para saber se vai conseguir suspender todo o contrato sem ter que pagar nada, e o Estado pagar todo o benefício emergencial, ou se ainda vai ter que pagar os 30% do salário a título de indenização. Perfeito. Como é que fica o cara que está em teletrabalho? Nesse caso, é uma situação bastante delicada, porque quando o empregado está em teletrabalho, ele está longe dos olhos, vamos dizer assim, do empregador. Portanto, se o contrato dele for suspenso, ele não pode trabalhar, porque no havia dito, uma das grandes características da suspensão do contrato de trabalho é a inexistência da prestação de serviços. Se ele presta serviço, desvirtua a suspensão, consequentemente surge para o empregador a obrigação de pagar o salário dele. Pode gerar uma ação trabalhista. Pode. Porque se o empregador não tiver essa consciência de que ele está suspendendo e o empregado tem que ir para casa e não prestar serviço, porque é o Estado que vai pagar, então ele não pode exigir prestação de serviço nenhum. Se ele está fazendo com que o empregado, de alguma forma, preste o serviço, isso, aí às vezes, como o teletrabalho fica até difícil controlar, de uma certa forma vai ter que pagar 100% do valor. Sim. O ônus vai ser do empregador. Com certeza. Caso, né? O empregado provando a prestação. Eu vou até pegar um gancho que você acabou de dizer, porque é injusto para o empregado. Poxa, o empregado vai ter o seu salário reduzido, ele não vai trabalhar. Mas ele tem alguma contrapartida nisso? Você tem. O legislador, né, a medida provisória, ela cria uma forma de, não de estabilidade, mas de garantia de emprego. Na medida em que, para os empregados que tiveram a sua redução, a sua jornada de trabalho, o seu salário reduzido, ou tiveram a suspensão do seu contrato de trabalho, ele cria uma forma de permanência naquele emprego. Em que medida? Se eu tive meu contrato, por exemplo, suspenso por 3 meses, naqueles 3 meses que o contrato está suspenso, o empregado não pode ser dispensado. E também após, ou seja, quando o contrato volta a ter os efeitos normais, pelos mesmos 3 meses, ele também não poderá ser dispensado. Ele tem 3 meses de garantia. Exato. Então, essa garantia, ela será proporcional ao tempo de afastamento na hipótese de suspensão ou o tempo de redução do salário de jornada quando o empregador tenha essa opção. Certo? Então, presta atenção, porque é interessante que eu já tive uma situação prática. Vai ter ação judicial. Já tive isso, proferi uma sentença que eu tive que analisar exatamente essa situação, na qual o empregado teve seu contrato de trabalho suspenso e
Logo na sequência, tipo, foram dias após o retorno, o empregador decidiu dispensá-lo. O valor do mês aí vai ser o valor da indenização, vai ser o valor do salário dele normal. Exatamente. Então, aí, essa regrinha, a própria medida provisória estabelece parâmetros para a suspensão ou para a redução. Caso tenha havido a suspensão, o salário é normal, é integral. Quando ele volta, ele teria direito a ganhar o salário normal. Se mandou embora esse período, vai ser indenizado o salário normal. Vai pagar o salário normal. Então, se eu fiquei suspenso, sei lá, 120 dias, o país inteiro, ele vai ter, uma vez findo, a garantia de mais 120 dias. Se eu fiquei 90 dias suspenso, uma vez voltou, mais 90 dias. Se eu tive 45, mais 45. Então, não existem regras fixas em relação a prazo. A única regra é o tempo que eu fiquei com o meu contrato suspenso ou salário e jornada reduzidos é o tempo que eu vou ter de garantia de emprego para frente. Essa é a regra. Tá? Contudo, para os empregados que tenham a redução de jornada, há uma regrinha diferente. Por quê? Porque ele continua recebendo. Reduz um determinado percentual, mas ele continua recebendo. E, a despeito da garantia, caso o empregador faça a opção de dispensá-lo, essa indenização que o empregador terá que pagar, ela não será na razão de 100%. Vai ser proporcional. Na suspensão, sim, mas na redução da jornada, não. Então, quais são os parâmetros que a medida provisória utiliza? Vai ter direito a pagamento de 50% do salário se a redução for igual a 25% ou inferior a 50%. Então, 50% do salário, entre 25% e 50%, 75% do salário de 50% a 70%, tá? E acima de 70%, 100%. Portanto, tem uma regrinha. Conforme a redução da jornada, quando o empregado cessa a redução, que ele deveria voltar a trabalhar normalmente, aí usufruindo da garantia. Exatamente. Se ele é demitido, eu tenho que ver quantos por cento eu tenho de redução para saber quanto por cento do salário eu vou ter que pagar. Exatamente. Então, a suspensão é 100%. A suspensão é sempre 100% porque ele não recebeu, isso é importante. Na suspensão ele não recebeu nada, mesmo para aqueles empregados cuja empresa tem um faturamento superior a 4.800. Nesse caso, se ele for dispensado, ele tem direito a 100%, tá certo? Suspensão. Exato. Não, ótimo. Então, acho que a gente encerrou aqui uma parte dessa medida 1045, né? Que é essa questão da garantia. E no próximo programa, que vai ser o nosso último programa, nós vamos falar do benefício emergencial. Como é que ficaram as regras para o benefício emergencial? Então, doutor Daniel, por enquanto, muito obrigado por ter aqui. Eu que agradeço. Você não saia daí, continue na nossa programação. Se você perdeu os nossos programas anteriores, vai lá no canal do YouTube, digita Direito Unifil e você baixa os programas e assiste. E se você quiser fazer uma pós-graduação em Direito, não se esqueçam, vem para a Unifil, ótimo preço, qualidade excepcional. O Dr. Daniel Cruz é professor da nossa pós de Direito do Trabalho e você pode sair até com 4 títulos ao final. Não saia daí. Ótima programação para você, um ótimo dia, até mais.